Bom dia, gente. Bom dia a todos. A gente está começando mais uma live de Silvete Advogados. Hoje contando com a presença do William, que é um queridíssimo colega de escritório, vem nos ajudando muito nesses tempos, tanto de pandemia e antes da pandemia. É um ótimo profissional, a gente gosta muito dele, e pessoalmente também. E com a Marcela Cavallo também, que mais uma vez se apresenta a todos, está com a gente desenvolvendo esse tema, trouxe esse tema para a nossa live junto com o William, discutimos, pensamos e vamos trazer esse debate para nós aqui, na esperança que a gente saia dessa questão assim, mais leves do que entramos, ou mesmo que a gente não resolva boa parte das questões, vamos pelo menos explorar essas questões, visto que é um tema muito desafiador. Então, eu queria começar, naturalmente, jogando a bola para a Marcela, com a questão que ela nos trouxe, que é basicamente um tema criminoso, né? Então, a gente precisa partir deste ponto, né? Então, houve um vazamento de dados que ainda está sendo apurado pela Polícia Federal, pela Autoridade de Proteção de Dados, né? E a gente está verificando que tem uma série de outras pessoas envolvidas, gente que a gente não conhece, a própria a BIM, né, por parte do governo, né, está também interessada nesse assunto. Claro que isso envolve um sem número de consequências que a gente não vai nem analisar aqui, mas do nosso ambiente, do nosso ponto de vista, da nossa perspectiva, a gente está preocupado com os nossos clientes, nossas empresas, as pessoas jurídicas, as pessoas físicas que foram, de alguma forma, envolvidas nisso, podem ser envolvidas, ainda tem um potencial muito grande, e a cada dia a gente tem aí uma novidade do caso. Hoje de manhã, as primeiras horas, já estava analisando as notícias e me deparei com o fato de que já existe um hacker vendendo a base de dados por um preço de $300 americanos. Então, há um comércio desses dados e nós temos que analisar esse aspecto da intimidade, do direito à imagem, do direito à intimidade, do direito ao esquecimento, que teve aí uma interpretação recente por parte do Supremo Tribunal Federal, um tema que está em aberto, ainda que tenha sido discutido num caso específico, um caso concreto, e que a gente está preocupado porque, claro, a gente todos têm que pensar como lidar com esta questão. Não seria a primeira vez que existe um vazamento de dados, mas nessa proporção chama atenção. E, claro, o próprio país está sendo desafiado em termos de segurança de dados mundialmente, porque quando há um vazamento de dados dessa proporção e vem de dados oficiais, né, ou de dados que são detidos por órgãos oficiais, preocupa porque gera uma grande questão sobre a confiabilidade dos órgãos de controle, dos órgãos repressores, dos órgãos regulamentares do país. E um tema que vem sendo muito discutido, que é a proteção de dados, né? Que a gente tem uma lei em vigor. Então, primeiramente, eu daria aí a palavra para a Marcela. Bom dia, Marcela, para você nos situar por onde a gente vai começar o debate. E já vamos partir para ele. Bom dia a todos, bom dia, doutor Fernando, bom dia, William. Também queria agradecer a presença dele, que é não só o meu colega de trabalho, mas também um amigo, né? E é muito legal que você está participando dessa live com a gente. E, de fato, esse super vazamento de dados, se a gente pode chamar assim, não só assusta
não assusta só os titulares dos dados, que têm essa sensação de que têm os dados todos expostos, mas também as empresas, e o timing, né, desse ocorrido, desse lamentável ocorrido, é muito interessante, porque a gente tem uma legislação que está entrando em vigor, entrou em vigor o ano passado, ainda não está 100% em vigor, então, ao mesmo tempo que muito se discutiu sobre a proteção dos dados, né, ao longo desses últimos meses, e a gente se depara com um fato desse, né? É importante deixar claro que esse vazamento é um vazamento criminoso, né, para fins ilícitos, ocorrem vazamentos acidentais, mas não é o caso, o que a imprensa tem chamado, inclusive, de super vazamento de dados, então, pouco se sabe sobre o que aconteceu ainda, sobre a origem desse vazamento, mas o fato é que a gente tem aí 220 milhões, né, se eu não me engano, de dados de brasileiros com os dados vazados dentro desse evento. Então, evidentemente que um evento dessa proporção gera muitas dúvidas, e a gente entende importante trazê-las e acalmar, se é que é possível, nossos clientes, né, os empresários, as empresas, com alguns pontos de atenção. Então, é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos trazer aí, entender um pouco como funciona a LGPD, como que funciona a legislação e a jurisprudência para casos como estes, se é que já é possível, né, decidir, mas como que a gente consegue entender a responsabilização em casos como esse. Então, o nosso debate vai seguir por esse caminho. A gente vai traçar aí um paralelo com outros casos semelhantes, né, não da mesma magnitude, mas também semelhantes, e estamos, evidentemente abertos para dúvidas que surgirem com relação a isso. A gente tem uma legislação hoje que impõe, né, que ela define métodos de proteção de dados, ela coloca regras de como esses dados devem ser tratados, ela visa principalmente proteger o titular, né, dos dados, que seríamos nós, né, os cidadãos, e de fato, o vazamento, apesar de não ser o foco da LGPD, ele também, existem regras dentro dela para que se puna, né, que se evite eventos como esse. A gente sabe que vai acontecer, é algo que aconteceu já várias vezes, está passível de acontecer no futuro, mas é importante que se tenha uma regra para que se minimize os danos ou que se evite o evento, né? Então, é justamente sobre esses aspectos que a gente vai trabalhar hoje. William, então, me dá uma breve explicação de como a Lei de Proteção de Dados se aplica a este caso, porque a gente está falando de um crime, né? Então, como é que você assim, ajuda o teu cliente, a tua empresa, os teus colegas a lidarem com este problema? Concretamente falando, né? Então, tem um amigo nosso que nos apresentou, falou, olha, minha esposa já teve os dados utilizados para abertura de conta. Achei muito curioso isso, porque já é um caso prático, né? Então, vamos lá. Então, tem um caso prático, já abriram uma conta de uma pessoa, uma amiga nossa. O que eu posso ajudá-la como advogado? O que eu posso acrescentar em termos de proteção de dados? Como ela pode se manifestar em relação a quem utilizou esses dados indevidamente? Isso de fato é muito complicado, porque a gente tem algumas nuances esse problema. A gente tem a gente já tem um problema, um dano, né, que seria essa abertura fraudulenta de conta, e a gente tem o próprio fato dos dados dela estarem expostos, o que por si só, ainda que não tivesse ocorrido nada com eles, já é algo grave e também passível de punição perante não só a LGPD, mas assim, nesse caso até com relação ao Código Penal. Então, nesse caso concreto, teria que se trabalhar primeiramente, evidentemente, o dano, ou seja, né, entrar em contato com a instituição bancária, anunciar a fraude, e se isso não for resolvido extrajudicialmente, evidentemente que muitos bancos já têm um protocolo de ação quando ocorre a abertura de contas fraudulentas, mas quando isso não é resolvido, o judiciário é o caminho para que se resolva. Então, através de uma ação na justiça, se cancelar essa conta, né, e eventualmente ser ressarcido de algum prejuízo e, quando muito, até uma indenização por dano moral em casos mais graves, né? Agora, com relação ao vazamento propriamente dito, isso é o grande problema que a gente enfrenta, porque são dados em que não se sabe sequer a origem
eu estou falando especificamente desse evento, a gente não sabe nem a origem desses dados, então tem quem acredite que seja de uma fonte, tem quem acredite que seja um conglomerado de fontes que foram compiladas pelo criminoso que vazou. Então, quando é difícil, evidentemente que para que se responsabilize, precisa se identificar quem vazou esses dados. E esse é o grande desafio das autoridades competentes para a investigação. Agora, tendo isso investigado, elas vão não só, evidentemente, serem multadas por conta dos descumprimentos, né, como responder criminalmente pelo vazamento criminoso, e também na área civil, se for o caso de indenização. Mas é difícil porque precisa se identificar quem fez esse vazamento. Eu não sei se o William tem algum outro ponto para acrescentar, né? Eu queria que o William entrasse nesse aspecto da LGPD, William, porque, veja, os clientes estão lá, já estão com um prazo para se adequar, vencido, está no prazo, como é que funciona? E tendo esse tratamento de dados internos, diante de um vazamento, que a gente ainda está apurando o que aconteceu, mas é um fato. Então, supondo que esse cliente consulte o Banco Central, o site do Banco Central, e descubra que os dados deles estão sendo usados para abertura de contas ou para crédito, qualquer coisa. Como você consegue ajudar esse cliente com base na LGPD? Claro. Primeiramente, eu gostaria de dar bom dia ao doutor, à Marcela, a todos presentes. Nesse caso, eu gostaria de falar que a LGPD, as empresas já deveriam ter feito essa adequação, devem estar fazendo, na verdade. A lei entrou em vigor no final do ano passado, então todas as empresas já devem estar se adaptando, devem estar procurando profissionais que consigam auxiliá-las nesse processo, que é muito importante. E no caso específico desse vazamento de dados, por exemplo, eu sou uma pessoa, eu constato que meus dados estão sendo usados indevidamente para uma abertura de contas, que eles foram vazados na internet e estão sendo usados por criminosos para uma abertura de conta para praticar fraudes bancárias. A primeira coisa que eu tenho que fazer seria notificar o banco e para resguardar meus direitos. É importante destacar também que eu acho que nesses casos ainda há, além do vazamento de dados, um problema de compliance do banco ao permitir a abertura dessa conta sem uma segunda etapa de verificação, sem uma verificação mais aprofundada. Mas, enfim, se fosse a empresa responsável, é importante que eu estivesse adequado à LGPD, porque eu conseguiria me defender judicialmente nesse aspecto, porque se eu estiver cumprindo a lei, tiver tomado todas as providências, tiver o controlador de dados, manter os dados armazenados em um banco de dados seguro, tiver o consentimento dos titulares dos dados para coleta, seguir todas as etapas da lei, seguir toda a lei certinho, eu estiver totalmente adequado à LGPD, eu vou conseguir me defender judicialmente. Eu vou falar, esses dados foram vazados, infelizmente, mas não, apesar de eu ter cumprido a rigor tudo que manda a LGPD. Nesse caso, a penalização das empresas poderia ser defendida. Eu acho que tem precedentes judiciais, inclusive, em que as empresas acabam não sendo penalizadas quando elas cumpriram a LGPD, enquanto que se elas estiverem em desacordo com as normas, elas não tiverem um controlador de dados, não tiverem notificado a Agência Nacional de Proteção de Dados quando houve vazamento, ela vai ser obrigada a indenizar terceiros, pagar multa. Essa multa pode variar segundo a legislação, a penalidade prevista na LGPD. Essa multa poderia variar de uma simples notificação até 2% do faturamento da empresa, que é muito elevado se a gente levar em conta, por exemplo, uma empresa de telecomunicação que vazou dados de clientes e tiver 2% do faturamento retido por uma multa por vazamento de dados. É um dano inimaginável ao faturamento da empresa. Vamos lá, então, deixa eu amarrar com vocês aí a questão. Então, se a empresa que não tem adequação à LGPD hoje está fora do prazo da lei? Primeira dúvida. Sim ou não? Sim, ela está fora do prazo legal. Ótimo.
Então está fora do prazo. Vamos só pegar isso. Então já está fora do prazo. Então está em mora com a lei. Sim. Pergunta número 2 para você. Então, aí, para Marcela, enfim, a gente está aqui num debate, né? Então, pergunta número 2. Então, se eu como empregado ou ex-empregado de uma empresa, eu tiver um dado que comprovadamente tenha sido dado para a empresa em caráter sigiloso, certo? Como um problema de saúde meu, certo? Que eu informei só a empresa para justificar um afastamento temporário meu. E esse dado... Peraí, calma. Esse dado caiu na rede, está disponível, e eu descubro que esse dado que tinha acesso somente eu, mais ninguém, e a empresa, eu posso construir um nexo ou um link entre o meu dano moral, todo mundo fica sabendo, e a empresa, pelo fato dela não ter esta proteção de dados, não ter esse sistema de determinação ou de tracking, né? Descobrir de onde partiu o dado, de proteção, eu posso dizer assim, olha, como ela não tem, pode ser que tenha saído dela, mas ela que tem que provar que não saiu. Mas também ela não tem como provar, porque ela não tem o sistema de dados, então ela está lascada. É isso, William? Sim, basicamente, doutor, nesse cenário aconteceria isso. É um dos chamados dados sensíveis da LGPD, que eles gozam até de maior proteção do que os dados normais. E as empresas elas podem coletá-los só em situações expressas na lei. E no caso de vazamento desses dados, se comprovadamente eu conseguir fazer um link entre a empresa que detinha esse dado e o vazamento, sim, e ela não tiver um sistema de proteção de dados, com certeza ela estaria vulnerável à aplicação das sanções legais. Então a resposta é sim. Então a empresa ela já está infringindo a lei. Além de estar infringindo a lei, ela está vulnerável caso algum dado que está aí sendo comercializado pelos hackers, independentemente de ser ilícito, saiu de alguma base que eu tinha que ter um procedimento de proteção. É isso? Isso. É isso. Então, fala, Marcelo. E até só para acrescentar, que até que o senhor falou dessa questão de provar, e isso é uma das polêmicas da própria LGPD, quando a gente puxa para a questão da responsabilidade civil, que é a questão do ônus da prova, né? Para quem não sabe, o ônus da prova é basicamente quem que tem que fazer a prova, o que acusa ou o que se defende, né? E na LGPD, ela coloca que, nesses casos de responsabilidade civil, o ônus da prova é de quem vai se defender. Isso é uma regra de exceção, né? No nosso ordenamento jurídico, geralmente o ônus da prova é de quem está acusando. Então, de novo, é por isso que é muito importante, e por isso que a gente frisa essa questão da adequação, porque, por mais que seja difícil você fazer uma prova negativa, né? Aquilo que a gente fala que é praticamente uma prova diabólica, como o ônus é de quem vai se defender, é importante que essa demonstração de que, olha, eu não tenho como provar que não vazou aqui, mas o que eu posso provar é que eu não teria como ter vazado aqui da minha empresa. Então, eu tenho um procedimento redondo, eu faço A, B, C, D, eu estou em conformidade, então, ó, não foi daqui, não tem como, é impossível que se vá. É impossível, a gente sabe que não é, mas assim, é improvável que tenha se vazado daqui. E o fato dessa empresa ela estar extremamente adequada e de acordo com aquilo que a legislação propõe, isso acaba sendo uma forma de comprovar, ainda que não foi quem deu a causa ao vazamento, mas que não facilitou, ou que não teria por que ser responsabilizada, porque se a gente tem uma lei que dá as regras e a empresa segue as regras, fica até um pouco complexo você responsabilizá-la quando ocorre algum tipo de vazamento, principalmente quando é um vazamento criminoso, que a gente sabe que os hackers, que os criminosos, parece que a sensação é que eles estão sempre a um passo à frente, né, da legislação. Então, agora, veja, o hacker assusta porque a gente parece um cara que não tem cara, né? Não tem
endereço, não tem CPF, não tem RG, né? Você não identifica o hacker. Mas, independentemente do hacker, né, porque, veja, todo essa confusão que está sendo criada hoje em relação ao vazamento de dados diz respeito à intimidade, né, das pessoas que têm seus dados vulneráveis. Então, é muito além, né? Então, a gente tem um direito personalíssimo, um direito protegido pela Constituição, que diz respeito a que você tem, que é o seu CPF, a sua informação, vamos dizer, privada, dados que você preencheu em algum momento da tua vida, e você cedeu para uma outra pessoa, mesmo dados oficiais, né, dados que você mantém com o governo, que são protegidos pelo sigilo fiscal, né, como dados do teu imposto de renda, né, dados da tua informação fiscal. Então, eles são protegidos pelo sigilo fiscal, dados bancários, que são protegidos pelo sigilo bancário. Então, você tem dados que estão bastante protegidos legalmente, mas que, de uma hora para outra, foram expostos. A exposição é criminal, mas os dados têm uma proteção legal suficiente, claro, a meu ver, né, vocês podem discordar na medida que a gente está sempre debatendo, mas o ponto é, empresa sem LGPD, estou lascado, estou infringindo a lei. Independente de LGPD, eu tenho um direito a pedir indenização de quem usa esses dados? Na qualidade do titular dos dados, com certeza, né? Isso, inclusive, ocorria antes da própria LGPD, né? Então, a gente, além do Código Civil, além da própria Constituição Federal, que prevê direito à intimidade, aqueles direitos pessoais, direitos individuais que a gente conhece, o próprio Código do Consumidor prevê, né, como práticas abusivas, e era muito usado, né, como a legislação de base em casos semelhantes a estes, antes da existência da LGPD, né? Na ausência de uma lei específica que trate a má utilização de dados, o recurso era muito o Código do Consumidor. Então, sim, é uma responsabilização que já ocorria, ela, em teoria, ela não é novidade, a questão da responsabilidade civil não é novidade, ela ocorria e vai continuar ocorrendo. A LGPD, ela traz esse aspecto das sanções administrativas da própria lei, né, que antes isso eu acredito que não tinha, ou se tinha, era de forma também sempre com uma lei um pouquinho emprestada, talvez o William saiba ele possa me complementar nesse aspecto, mas com relação à responsabilidade civil, com certeza, isso já ocorria, isso a única coisa é que a gente vai ter outra lei, né, uma lei um pouquinho mais específica para tratar. As regras são, quando a gente pensa em responsabilidade civil, as regras elas não mudam tanto, mas a LGPD ela traz uma segurança para as empresas que vão ter que se defender em ações como essas, mas justamente naquele sentido que a gente estava conversando, que a partir do momento que existe uma regra específica, uma lei que coloca um caminho que deve ter seguido para que se trabalhe esses dados, né, para o tratamento de dados, então tem a necessidade do controlador, consentimento em alguns casos, quando ela especifica tudo que pode ser feito com esses dados, a partir do momento que a empresa ela de fato atende aos requisitos da lei, a partir do momento que ela está adequada, isso se torna um argumento em favor dela para evitar as indenizações. Então, assim, aquela coisa de responsabilidade objetiva, então se a empresa vazou, né, ela vai responder, se foi culpa dela, ela vai responder, isso tende a minimizar com a vigência da LGPD quando a empresa estiver adequada. Então, mas vamos lá, então, hoje a gente tem pouca jurisprudência de LGPD porque o caso está recente, né? Esses casos de vazamento de dados são recentes em relação à aplicação da lei. Mas o William já nos deu um norte, dizer que a empresa que não tiver LGPD está em falta e vulnerável para esta questão de vazamento de dados. Do ponto de vista das empresas, tem hospitais, clínicas, que têm dados bastante sigilosos, vamos dizer assim, sobre as patologias, os problemas de saúde das pessoas. Então, tem
um problema a mais em relação à regulamentação médica. Esses profissionais, mesmo não tendo feito a LGPD, já estariam com um problema caso os dados médicos estivessem dentro desse rol de dados negociados por $370 pelo hacker, não? Com certeza, doutor, seria um problema, porque, primeiro que eles não estariam adequados, não estariam cumprindo as exigências legais. Segundo, porque se houver um vazamento de dados sensíveis, a lei, a LGPD, coloca ali para a gente que a primeira coisa que tem que ser feita é eles notificarem os titulares dos dados sobre o vazamento. A partir do momento que eles não cumprem nem mesmo essa notificação, avisando os titulares, olha, eu tinha dados sensíveis sobre seus dados de saúde, e por uma falha interna eles acabaram vazando, um hacker teve acesso e está vendendo eles aí na internet por um site internacional, eles estão sendo disponibilizados por um valor. Nesse caso, com certeza, a responsabilização seria muito grande. Primeiro porque se a pessoa não fosse notificada, imagina, eu estou ali procurando meu nome na internet, de repente eu me deparo com todo o meu histórico médico, com todas as doenças que eu tive, com todos os problemas de saúde que eu possa ter. É uma coisa muito grave, obviamente, porque ninguém quer ter uma intimidade assim exposta para todos verem, e isso com certeza geraria uma responsabilização muito grande da clínica médica, do médico que ocasionasse esse vazamento. Um ponto interessante que eu queria discutir com vocês, que é assim, quando a gente vai fazer due diligence, vai verificar os dados de uma pessoa que quer comprar um imóvel, comprar uma empresa, a gente faz buscas nos sites, faz busca nos cartórios e tal, e tem lá uma resposta dessa, assim, claro, dentro de uma amplitude que a gente considera suficiente para que o nosso cliente possa ser considerado terceiro de boa-fé. Né? Então, ele está comprando um bem, a gente tem que fazer uma busca, né, nos cartórios. Desculpa, a gente está vendendo o bem, a gente tem ou comprando, a gente tem que ver de quem a gente está negociando, com quem a gente está negociando, se tem essa amplitude de dados. E tem uma limitação, porque se o sujeito fez uma dívida em outro estado, se criou um problema em outro estado, dificilmente a gente consegue pegar tudo. Falta um centro de concentração de dados no Brasil, né? Então, tem muitos dados que vazam, e dados que também não são vazados, tem dados que não são nem sequer compartilhados. Supondo que dentro dessa lógica do vazamento, a gente descubra coisas que são públicas, mas não estavam dentro do nosso radar, ou que alguém descubra coisas nossas, né? Que ficaram fora do radar, já aconteceram há muito tempo, né? Dentro dessa ideia do direito ao esquecimento, né? Eu tenho um direito de esquecimento de um dado público, um pouco o que a gente viu na questão do Supremo, ou o fato de ser público já não me dá esse direito ao esquecimento, haveria um outro direito maior resguardado. Eu posso evitar que alguém divulgue esse dado, eu posso entrar com uma ação para que não seja publicado esse dado, já que vazou por conta desse crime de vazamento de dados acontecido recentemente? Para falar um pouquinho sobre essa questão, que é bem interessante, que está em pauta no Supremo, né, sobre o direito de esquecimento. Bom, primeiramente, eu gostaria de falar sobre dados gerais. A LGPD foi bastante baseada na GDPR, que é a Lei de Proteção de Dados da União Europeia. Na União Europeia, a GDPR fala especificamente no direito de esquecimento, e que, nesse caso, o titular dos dados teria o direito à desindexação do seu nome, das suas informações, de informações que estivessem na internet. Essas informações, doutor, agora respondendo ao questionamento, não seriam quanto as informações públicas,
seriam quanto a informações que não seriam públicas, na verdade seriam vinculadas a notícias, a acontecimentos, a fatos que poderiam ser, inclusive, fatos falsos, que estivessem relacionados ao nome dessa pessoa. Então, essa pessoa teria o direito a esse esquecimento, ao direito ao esquecimento. A LGPD não fala em esquecimento, mas ela fala sobre a exclusão de dados que constem na internet. Nesse sentido, a gente pode afirmar, sim, que também está contemplado esse direito de esquecimento, mas não de informações públicas, mas sim daquelas que sejam desabonadoras para a pessoa, por exemplo, notícias falsas, notícias antigas, que não têm mais relevância, seriam esse tipo de informação, e não as informações públicas. Então, a grande preocupação das pessoas hoje assim, é sobre o passado, né? Um passado que não se apaga. E, muitas vezes, você, por ter um passado que não se apaga, você se torna um pária social, né? Então, essa é a lógica do direito a esquecimento, né? Você quer que esqueçam coisas que aconteceram no passado. Quando você tem um crédito, você não honrou um crédito, você tem um problema numa empresa, um amigo nosso que mora no exterior, que ele teve um problema numa empresa há muitos anos e continua aparecendo esse problema. Então, já está mais de 10 anos fora do Brasil e continua aparecendo esse problema. Continua na internet, continua nesses dados. Com esse vazamento de dados, deve ter um recrudescimento de muitas coisas que estavam enterradas. Eu posso impedir que isso aconteça, eu posso exigir do Google que ele reindexe, mesmo sendo dado público? Com certeza, você pode tentar, junto ao Google, fazer esse peticionamento administrativo aí junto ao Google, solicitando a exclusão desses dados, que seu nome seja desligado dessas notícias, desses fatos desabonadores. O que eu entendo que você não conseguiria fazer por exemplo, desvincular seu nome de processos judiciais, de sentenças que venham a ter na internet, estejam circulando, porque até por uma determinação legal elas devem ser públicas, se não houvesse segredo de justiça, é claro. Então, indo para a Marcela agora, Marcela, que dados fiscais, por exemplo, eu teria preservados? Vazaram dados fiscais de muitas pessoas, dados que estavam no âmbito restrito da Receita Federal. Eu tenho um interesse de preservação desses dados no ambiente exclusivo da Receita Federal, mas eles vazaram, e provavelmente vazaram da Receita Federal. Porque se são dados exclusivos da Receita Federal, de uso exclusivo, de repente eles estão na web. Já existe a presunção de responsabilidade do Estado? Eu posso já processar o Estado por esta questão? Ou seria um caso fortuito? Porque houve um vazamento indesejado e ninguém sabe de onde partiu. O caso da Receita Federal ele acaba sendo um pouquinho mais delicado, porque ela mesmo na letra da LGPD, né, na redação, ela pode trabalhar esses dados e ela entra naquela ela é uma das exceções daquela regra do consentimento que tanto se fala, por conta da função da função, né, desse trabalho dos dados. Agora, é claro que isso não implica na possibilidade de vazar um dado, né? Então, é justamente o oposto. Ela, por ter dados, né, tão delicados, né, eu não sei honestamente se a gente pode considerar dados sensíveis, mas são dados, de fato, particulares, né? Então, por ter esses dados, né, ela precisa ter, evidentemente, um trabalho, né, de preservação. Quando ocorre o vazamento, a presunção é difícil dizer, doutor, porque eu não consigo imaginar uma decisão judicial, vamos dizer assim, que se presuma que os dados foram vazados da Receita Federal. Acho que teria que ter uma comprovação, ou pelo menos indícios, né? A simples presunção eu acho difícil, honestamente. Agora, então, veja, mas se eu tenho, por exemplo, rendimentos ou atividades que eu esclareço para a Receita Federal, exclusivamente para a Receita Federal, assim, dados então, sobre contas que eu tenho no exterior, dados sobre bens que eu tenho no exterior. É interessante essa questão, porque
eu passei, confesso para vocês, eu passei uma vida inteira tentando convencer meus clientes, e acredito que eu tenho aqui amigos presentes que também devem ter essa mesma experiência, que eles poderiam confiar na Receita Federal, que esses dados estariam protegidos, que existiria um super computador que trabalharia esses dados e que seria um computador quase que impassível de vazamento. Aí eu coloco lá no Banco Central, aparece lá o nome do cliente e vou mais adiante, está na web, tudo que ele sempre hesitou em informar, justamente pelo medo, não que ele quisesse sonegar, certo? Não é caso de sonegação, mas que ele hesitava em informar justamente pela falta de confiança de que esse dado não seria amanhã vazado. E, de repente, está aí na internet. Além da minha cara ficar no chão, que isso é um outro aspecto imponderável, eu posso chegar para ele e falar, tá bom, então você entra com uma ação contra a Receita Federal porque há uma responsabilidade objetiva da Receita Federal. É objetiva a responsabilidade ou é subjetiva? Eu tenho que provar que partiu de lá ou é objetiva porque o dado é eminentemente fiscal? Não, assim, nesse caso, a gente sendo um dado exclusivo da Receita Federal, ficaria tranquilo de atribuir a mesma causa do vazamento. Com relação à responsabilidade civil objetiva ou subjetiva, essa também é outro ponto da LGPD que deixou um pouquinho de dúvidas. Não existe previsão expressa com relação à modalidade de responsabilização civil. Então, acho que isso vai ter que ser resolvido ou com alguma alteração no texto, ou até pela jurisprudência mesmo. Mas a gente até falei disso na outra live, que, ao que tudo indica, a forma como o judiciário lida com legislações que possuem esse mesmo perfil da LGPD é que a responsabilização vai ser objetiva. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a própria Receita Federal a gente exclui aquela questão do requisito culpa. Então, basta que se comprove que o vazamento veio de lá e que se comprove um dano e que esse dano foi resultado, ele possui esse nexo com o vazamento. Isso torna, evidentemente, o trabalho das empresas que se defendem um pouco mais difícil. De novo, por isso que a gente fala tanto da importância da adequação, mas, sim, do ponto de vista do contribuinte, ele tem, com certeza, plenas condições de questionar judicialmente não só a reparação, mas também a exclusão dos dados, né? Aí, evidentemente não contra a Receita, mas com relação aos veículos que estão lá, com os veículos que estão replicando esses dados por conta do vazamento ilegal, né? Ilícito. Então temos aí um problema de raiz, né? Então, eu preciso identificar quais são os dados para entender se esses dados estão disponíveis aí na web pelo vazamento, mas, ok, é criminoso, mas, de qualquer forma, alguém vacilou neste ambiente. Porque a gente tem outras questões, a gente foi até discutir isso no passado, como o sequestro de dados, né? O sequestro de dados por parte de hackers, né? E muitas empresas aí foram vítimas de sequestro, inclusive hospitais, clínicas, grandes hospitais foram vítimas de sequestro, está nos jornais, e eles não transigiram com essas STJ, né, inclusive. Pessoas. STJ, justamente. Então, você tem uma consequência disso que, ok, então você não vai pagar o resgate, então eu vou colocar isso na web. Aí, ok, supondo que você tenha contornado esse problema, agora parece o mesmo problema potencializado, porque os mesmos dados que você lutou para preservar e que você brigou, investigou e gastou milhões de reais tentando resgatar e preservar, de repente já estão todos de novo na rede. Não há como parar com isso, é um pesadelo vamos dizer, interminável, sabe aquele pesadelo que você acorda assustado, depois você volta a dormir, começa do mesmo capítulo, certo? O pesadelo, como se tivesse naqueles filmes da Netflix que você parou onde apertou o botão, você volta exatamente para o mesmo lugar, direito a refresh, né? Então, é um pesadelo interminável, eu não vou
não vou resolver nunca esse problema de vazamento de dados, porque esse tem uma questão de custo-benefício que o empresário quer saber. Eu pago para proteger meus dados, eu pago para criar um procedimento de proteção de dados, eu enfrento esse problema, me adequo à lei e, de repente, está tudo na web de novo. É assim mesmo? Eu tenho que me conformar? Esse problema do vazamento de dados é um problema bem sério, tanto que as empresas investem milhões todos os anos, milhões não, bilhões, eu acho, chegam a ser investidos com segurança e proteção de rede, proteção interna, mas, infelizmente, doutor, os hackers, eles sempre encontram um meio, o pessoal sempre diz, o pessoal mais ligado à tecnologia sempre diz que se você estiver conectado à internet, você sempre corre o risco. O que vai diferenciar, justamente, é como a gente está falando, é o nível de proteção que você dá a esse banco de dados, em que você armazena esses dados. Se você mantiver em um banco seguro, considerado seguro, é muito mais difícil ter o vazamento. O hacker vai precisar de um sistema, vai precisar ser muito mais sofisticado para conseguir ter acesso a esses dados. E isso, inclusive, juridicamente, proporcionaria uma defesa muito melhor para a empresa. Por exemplo, você cumpre todos os requisitos da LGPD, tem uma rede firewall de softwares mais avançada, você fez um investimento vultuoso nesse sentido, a proteção desse banco de dados, e mesmo assim um hacker conseguiu. É completamente diferente, por exemplo, do cara que armazena os dados ali num pendrive, num computador, num HD externo, num pendrive, deixa ali e qualquer pessoa consegue ter acesso. Isso vai fazer muita diferença na hora da responsabilização, na aplicação das penalidades da LGPD. Muito provavelmente uma empresa que tivesse investido milhões, em milhões não precisa nem ser milhões, mas tivesse uma rede sofisticada de firewall, tudo, tivesse feito a contratação de serviços de TI nesse sentido, ela conseguiria sair com a penalidade de uma advertência. Por exemplo, a Agência Nacional de Proteção de Dados emitiria uma advertência falando assim, olha, teve esse vazamento, aconteceu isso, não pode mais ocorrer e você deve tomar medidas. Enquanto que uma pessoa que armazenou ali no HD externo não tomou nenhuma medida em relação à LGPD, seria penalizada em milhões, teria o faturamento retido, teria uma série de implicações legais. E fora a responsabilização perante os terceiros, né, aos titulares dos dados. Agora, Marcela, aqui tem tanta pergunta que eu não sei se a gente vai ter tempo de responder. Existe um mercado muito rentável de venda de dados. Eu diria que é um mercado mundial, né? Esses dados, até pela lei de proteção de dados, passaram a ter um valor a partir da promulgação da lei, quando você não pode mais lidar com dados de terceiros. Com esse vazamento de dados, isso volta a estaca zero? Você volta a ter uma disposição de dados, já não volta mais. Há uma queda nesse mercado, porque, veja, eu tenho um banco de dados, ele vale X, mas tá tudo na web, agora como é que vale $300? Então, por que eu vou pagar para você, sei lá, milhões por um banco de dados se eu posso pegar aqui do hacker e, como a gente estava discutindo antes da live, vamos dizer, limpar essa fonte, né? Posso dizer que eu comprei legalmente. Rola isso aí, Marcelo? É difícil, viu, doutor? Porque é lógico, a gente tem duas situações aqui. A compra de dados ela não é por si só ilegal, né? Nem com a LGPD ela se torna ilegal. A LGPD, na verdade, ela coloca as regras, né, de como isso tem que ser feito de maneira a não violar os direitos individuais. Então, aí entra bastante a questão do consentimento. Então, o titular dos dados ele tem que saber que os dados podem ser comercializados. Então, assim, a compra de dados ela não é ilegal. Esse caso do vazamento, ele já é uma atividade criminosa, são dados obtidos ilegalmente, comercializados ilegalmente e muitas vezes assim usados para atividades ilícitas, como fraudes bancárias e tudo mais. Então, é difícil, sob a ótica da LGPD, uma empresa ela não pode trabalhar esses dados como se legais eles fossem, porque eles já foram coletados de forma ilegal a partir do momento que você compra de um hacker sem o consentimento
né, do titular dos dados, diferente de uma empresa, por exemplo, que ela já tem um banco, vamos supor que ela tem um banco de dados antigo, mas que ela comprou legalmente, eram dados que existiam lá, né? É o que a gente chama, que a lei chama de legado, né? Esse legado aí, ele não necessariamente são dados ilegais, obtidos legalmente, são dados obtidos sem os cuidados da LGPD, porque ela até então nem existia. Então, para esse caso, esses dados eles podem ser legitimados, isso ainda vai ser regulamentado, está pendente de regulamentação, mas a ANPD ela vai regulamentar como é possível legitimar esses dados obtidos antes da vigência da LGPD de maneira legal. Agora, os dados que foram obtidos ilegalmente, é muito difícil, não tem como, no meu ponto de vista, não tem a possibilidade de legitimar esses dados por conta disso, né? Você já parte de um problema criminoso. E com relação ao mercado de compra de dados, honestamente, justamente por isso, eu percebo que, eu presumo que não vai ter um grande abalo, porque empresas de boa fé, elas não vão, empresas de boa fé, né? Empresas que agem dentro agem de forma legítima, elas não vão poder trabalhar esses dados, porque eles vieram de maneira ilegítima. Então, são coisas paralelas aí que ocorrem. Mas me conta, você recebe um telefonema, Will, daquelas maquininhas que fala oi, né? E você fica, alô? No terceiro alô, aparece a pessoa, né? Aí você já fica irritado, obviamente, pelo oi, né? Mas aí já não tá, já te pegaram. Essa maquininha tem teus dados, claro, porque te ligaram. Segundo as informações jornalísticas, esses dados vazaram também pelos dados telefônicos, pelas empresas de telecomunicação. Se eu sou daqueles caras que briga até com telemarketing, né, com a maquininha de telemarketing, tem um pessoal que gosta de brigar, principalmente com a mocinha telemarketing, fica valente. Eu posso já acionar a empresa de telefonia, eu já tenho um argumento para processá-los pelo fato de ter divulgado dados telefônicos meus, que estavam fechados até então, porque eu não admito a divulgação de dados telefônicos, ou essa ação vai estar fadada ao insucesso? Essa é uma questão até para o contencioso como um todo, né? Sim, com certeza, doutor. Essa é uma questão bem interessante, nesses casos de telemarketing. Só voltando um pouquinho ali sobre o que a Marcela falou, sobre esses dados, a maneira que eles foram obtidos, é importante ressaltar que os dados, você sempre, quando uma empresa, por exemplo, a de telemarketing, entra em contato com você, você tem o direito de solicitar essa empresa, de onde você conseguiu meus dados. Você tem o direito de fazer esse questionamento. E ela é obrigada a informá-lo. E para informá-la, ela vai precisar ter uma fonte lícita para ter a obtenção desses dados. Ela vai precisar comprovar que ela obteve de uma fonte lícita. Por exemplo, se ela obteve de um vazamento de uma empresa telefônica, aí, com certeza, essa empresa que entrou em contato estaria sujeita ao pagamento de uma indenização. Quanto à empresa telefônica em si, nesse caso, como foi um caso de vazamento em que ela obteve ilegalmente, ela não estaria sujeita, a princípio, a uma responsabilização. A gente voltaria àquela questão de analisar a responsabilização, se ela está seguindo as regras, o que aconteceu para ocorrer esse vazamento de dados telefônicos. Mas, por exemplo, se a empresa telefônica vendeu os seus dados sem o seu consentimento, em total desacordo, com certeza ela estaria sujeita ao pagamento de indenização e responsabilidade civil. Muito bem. Marcela, em 1 minuto, que a gente está em cima da hora, ou 2 minutos, você tem aí. Você acha que as empresas com esse vazamento de dados e que não tenham seguido a LGPD estão numa pior situação agora em função da jurisprudência do consumidor, da aplicação do Código Consumidor em relação a essas empresas, principalmente no varejo, indústria, serviços? Como é que você vê isso? Sem sombra de dúvidas, as empresas que não estão adequadas à LGPD, consequentemente, elas não seguem as normas que a lei
impõem, elas têm uma situação de vulnerabilidade muito grande na hora de se defender. E assim, só para ser breve, né, por causa do tempo, eu vou até trazer um acordo muito interessante que nos meus estudos eu me deparei, lá do Rio Grande do Sul, em que houve um vazamento de dados de uma universidade, e evidentemente o titular dos dados entrou com a ação, alegando os danos, que seu direito de personalidade foi ferido, etc., e, em segunda instância, a sentença que havia sido de procedência ela foi revertida justamente por conta disso. Esse foi especificamente o argumento do tribunal. Falou que a empresa, de fato, foi a origem, teve, né, os dados vazados tinham origem naquela universidade, contudo, como ela se propôs a comunicar o titular dos dados, como ela possuía, comprovou que possuía um protocolo rígido de segurança e que aquilo foi um caso isolado, né, que ela adotou todas as medidas para minimizar, inclusive para evitar os danos ao próprio titular. O tribunal entendeu justamente isso, que não havia o que a empresa fazer, ela já tinha feito tudo o que ela poderia fazer. E como não houve, de fato, nenhum dano à personalidade, né, que era uma alegação que a gente fala que é o dano inherent, né, aquele dano presumível, não ocorreu nada de fato que atingisse ele, a sentença foi revertida e não houve condenação para essa universidade. Então, é importante que, mas acho que é a 10ª vez que eu vou falar nessa live, mas é por isso que é muito importante que as empresas estejam adequadas, porque ainda que elas ficam vulneráveis aos riscos de uma atividade criminosa, como qualquer outra atividade criminosa, a gente nunca, infelizmente, consegue zerar. A partir do momento que ela adota todos os protocolos de segurança, ela fica com uma situação muito mais confortável de se defender e muitas vezes nem ter que indenizar o titular dos dados. Muito bem, meus amigos. Então, pode falar, Will. Não, só acrescentando um último ponto, doutor, eu acho que só complementando isso que a Má falou, que seria muito importante essa adequação justamente porque essa questão de vazamento dos dados não é uma questão de se eles vão vazar, é basicamente uma questão de quando, devido ao avanço de meios tecnológicos e da capacidade técnica dos hackers, que é elevadíssima. Por isso que é sempre importante estar de acordo com a legislação. Muito bem. Então, vamos em frente. Obrigado aí pelo tempo de vocês, obrigado pelo debate, gostei muito dessas provocações aí. Espero que todos tenham participado e gostado igualmente como eu. Nós vamos seguir nossas lives, semana que vem temos outra, e um bom dia a todos aí que estão presentes, que tudo dê certo aí, e vamos falando, tá? Um abraço e boa tarde. Tchau, gente. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Boa tarde a todos e muito obrigada pela presença.